eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está no salmo muitíssimo conhecido de todos os cristãos, ou pelo menos deveria ser, que é o salmo 23. Glória a Deus. Se a pessoa não souber que é o salmo 23, pelo menos ela sabe falar a primeira frase. Amém? Salmos, livro de Salmos, nós vamos ler o salmo 23, que é um salmo de Davi. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, pelo vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Algumas traduções vão dizer no final: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O que é a misericórdia do Senhor, senão o seu grande amor por nós, não é? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos dar a oportunidade mais uma vez ler, ouvir, compartilhar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de ler a tua palavra, temos a liberdade de carregar a Bíblia, de portar a Bíblia, de ter quantas traduções quisermos. Obrigado, Senhor, por essa liberdade. Nos ensina a fazer um bom uso dela, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão hoje com os irmãos a respeito do contentamento. Os dias que estamos vivendo são dias de muita ansiedade, de preocupação. Pessoas cada dia mais têm se tornado reféns de remédios, de tantas coisas. E eu não estou dizendo aqui, por favor me entendam, não estou dizendo que a pessoa não deva se tratar. O que eu estou dizendo é que os dias têm sido difíceis e muitos têm sim precisado recorrer a remédios, a terapias e tantas coisas para conseguir continuar. E eu creio que até certo ponto isso é muito válido. Só que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque não é esse o tema da nossa reflexão. É só para esclarecer. Quando Davi ele escreve esse salmo, nós sabemos que um pouco da história de Davi, e bem provavelmente Davi ele escreveu esse salmo quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. A vida de um pastor de ovelhas era uma vida muito solitária às vezes, porque cada um tem que sair com o seu bando, né, de ovelhas, para achar um melhor lugar, com o seu rebanho, melhor dizendo. Cada um tem que sair com o seu rebanho, procurando um pasto melhor, e às vezes era assim, uma vida bem solitária. E Davi aqui, ele começa, acredito eu, a escrever, a compor, porque os salmos nós sabemos que são canções, e aqui ele começa a compor. Ele sabendo do trabalho, do ofício de um pastor, ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor.
seguro. Segundo, para um lugar que tivesse água e um bom pasto, para que as ovelhas estivessem bem cuidadas. E aí ele diz: ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para junto de riachos, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. E aí ele diz: mesmo que eu andar por um vale escuro, pelo vale da morte, eu não vou temer, porque ele está comigo. Ao mesmo tempo que Davi ele fala na segunda pessoa, ele já fala direto para Deus. E ele fala: não temerei, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Ele sabia que o pastor precisava ter uma vara e um cajado para trazer para perto e uma vara para correção e direção. Então ele sabia do trabalho, do cuidado, do ofício desse pastor. É interessante que Davi, após ele dizer isso, ele fala: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. É muito provavelmente que Davi, ele não tinha noção daquilo que Deus tinha preparado para ele. É muito provável que Davi, ele tinha sim uma intimidade de adorar ao Senhor ali no seu secreto, de o Deus que ele conhecia, e com certeza os seus pais o ensinaram. E aqui Davi, ele expressa para o Senhor esse sentimento de um contentamento tão grande, que ele diz: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas lá no início ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Ele vai prover o alimento, ele vai prover segurança, ele vai me livrar dos perigos e vai ainda me fazer honrado na presença dos meus inimigos. E ele finaliza dizendo: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Ele tinha essa certeza. E aí, eu quero trazer esse salmo para as nossas vidas hoje. Como eu disse no início, nós temos vivido dias de ansiedade, preocupações, de incertezas, não só pela pandemia, mas por tudo que tem acontecido no mundo todo, porque nós sabemos que os sinais, eles declaram a volta de Jesus. E às vezes a gente olha só para o Brasil, mas não é só o Brasil que sinaliza a volta de Jesus. Todo mundo sinaliza a volta de Jesus. A pandemia, ela não é o fim. A pandemia é só mais um dos sinais da volta de Jesus. E isso tem trazido ao coração de muitas pessoas incertezas, ansiedade, e essa ansiedade ela tem gerado doenças e depressões e tantas coisas. Quantas pessoas têm tirado até a própria vida por não terem mais esperança na vida? E aí, eu quero trazer a história de duas mulheres na Bíblia que tinham tudo para viverem muito felizes, mas elas preferiram não se contentar com aquilo que Deus deu a elas. É uma história antiga que está registrada lá no capítulo 28 de Gênesis. A partir do capítulo 28, nós encontramos a história de Jacó com Lia e Raquel. A Bíblia conta que Lia, ela era a filha mais velha de Labão, Raquel a filha mais nova. Ambas eram primas de Jacó. Jacó, fugindo do seu irmão, ele vai para a casa dos seus parentes. Lá ele se encontra com a Raquel lá no poço, igual a história da mãe dele. Se você ler lá, a Rebeca, o servo de Abraão encontrou ela no mesmo lugar. E lá ele se apaixona pela Raquel, vai até Labão. Eu vou resumir a história. Ele vai até Labão, combina com ele de trabalhar 7 anos, trabalha. Labão engana ele, dá a filha mais velha no lugar. Ele trabalha mais 7 anos para pagar
casamento com a Raquel. Às vezes a gente lê a história e já vi muita gente falando assim: Jacó trabalhou 7, casou com uma, trabalhou mais 7, casou com a outra. Não foi assim. Ele trabalhou 7 anos, casou. Passados-se a semana das núpcias, ele casou com a Raquel, mas ficou devendo para o sogro, 7 anos. Ou seja, em um intervalo muito curto de tempo, ele se casou com as duas irmãs. Então, começa ali a saga descontente da Lia e Raquel. A Lia sabia que o marido dela, afinal ele era a primeira esposa, sabia que ele não a amava, sabia que ele amava a irmã. A Raquel, por sua vez, sabia que mesmo o marido amando-a, ela não podia dar a ele filhos. Ao ponto que ela chega a dizer para ele: dá-me filho, senão eu morro. E ele fica com raiva e fala para ela: por acaso eu sou Deus que fechou o seu ventre, que fechou sua madre? E ali, se você ler toda a história, não dá para a gente ler aqui porque são muitos capítulos, as duas entram numa disputa. E Lia não tinha o amor do marido, mas ela tinha um ventre fértil e vamos dizer que todo ano ela dava um filho para Jacó. Ela deu 6 filhos. Fez uma escadinha, né? E ali, quando ela para de ter filhos, ela não contente, porque ela parou de ter filho, a irmã ainda não tinha tido nenhum. O que ela faz? Dá a serva dela para o marido, para ele ter filho com a serva como se fosse dela. E aí fica: olha, eu parei, mas olha que minha serva tem. Aí a Raquel também faz a mesma coisa, dá a serva dela para o Jacó. No final das contas, ele tem 4 mulheres, 13 filhos. No final das contas. Mas vamos então fixar aqui nas duas, na Lia e na Raquel. Será que elas não poderiam viver contente com aquilo que elas tinham? Afinal de contas, Raquel, ela não tinha um ventre fértil, mas de tanto ela orar e insistir, Deus abriu a madre dela. Mas ela não se contentava em ter só um, ela queria mais um, tanto é que ela morreu no parto do segundo filho. E ainda amaldiçoou a vida do filho. O pai foi lá e tirou a maldição. De tão descontente que ela era com a vida que ela tinha, ela quis transferir a mágoa dela, a dor, para o filho. E Lia, mesmo sendo uma boa mãe, mesmo tendo um ventre muito fértil, ela não se contentava, porque ela queria o amor de Jacó. E as duas viviam nessa disputa. Ao invés de Lia se contentar: olha, eu não tenho o amor do meu marido como ele ama a minha irmã, mas eu tenho filhos. E ser sim uma boa mãe, porque se você olha lá, os filhos de Jacó, eles, independente do histórico familiar aqui, porque a história é muito grande, né? Não dá para a gente falar tudo numa reflexão só, mas independente, aqueles filhos seguiram o exemplo de sua mãe, que não eram contentes com o que ela tinha. Ela transfere isso para os filhos, porque eles também não eram contentes com o que tinha. Eles achavam que o pai amava mais a José. Independente do que eles fizessem, eles tinham inveja de José. E eles também tinham muitas qualidades. Se você ler a história toda, a Bíblia faz questão de dizer: o fulano era especialista nisso. Todos eles tinham suas qualidades, suas especialidades, mas eles não se contentavam com isso, porque eles estavam muito ocupados olhando para a vida de José. Então, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós estamos agindo da mesma maneira que essas duas mulheres? Às vezes tem
teve. Ela estava tão preocupada em disputar com a própria irmã que ela não foi capaz de destruir a filha. Na primeira vez que a filha saiu, já encheu a cara lá na festa e já foi abusada pelo príncipe de Siquém. E aí, com isso, os irmãos buscando vingança. Você continua lendo a história, é só tragédia, é confusão atrás de confusão, porque aquelas mulheres, ao invés de concentrar naquilo que elas tinham e cuidar, não, elas estavam preocupadas com aquilo que não tinham e viviam em disputa. Irmãos, como Deus tem nos ensinado nestes últimos anos a cuidar daquilo que realmente importa. Quantas pessoas têm aprendido a cuidar do que realmente importa? Eu digo isso por mim. O quanto eu aprendi a me contentar com aquilo que Deus já me deu e parar de olhar para aquilo que eu ainda não conquistei, para aquilo que, mas é promessa de Deus, ok, então eu vou ficar em paz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passa o tempo que passar. O problema é que nós queremos olhar para, Deus prometeu, mas é o meu sonho, mas é isso, aquilo. Sim, mas contenta-se com aquilo que Ele já colocou na sua mão. Contente-se. Mas o meu sonho é comprar um carro melhor. Ok? Você está cuidando do carro que Ele te deu agora? Não, mas eu não tenho um carro, só tenho uma bicicleta. Você está cuidando dela? Meu sonho é tirar uma carteira de motorista, de habilitação, né? Quer dizer. Mas você está estudando para isso? Porque ela não vai chegar na sua mão. Deus não vai enviar um anjo instrutor na sua casa e falar, toma a sua habilitação. Ele não vai fazer isso. O meu sonho é fazer uma faculdade. O meu sonho é subir de cargo na empresa. O meu sonho é montar o meu próprio negócio. Você está se planejando para isso? Porque tem muita gente que fala, quero montar meu próprio negócio, mas não aprende a gerenciar nem o salário que ganha. Não aprende a gerenciar, e aí só fica falando, eu tenho vontade, é meu sonho, mas não aprende a gerenciar, contrai dívidas e mais dívida, e entra num negócio próprio, cheio de dívida, não vai para frente. Aí fala que é Deus que não abençoou. Não foi Deus que não abençoou. É você que não foi fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Então a palavra de Deus é muito clara. Quando a gente precisa entender que o contentamento, ele gera o quê? A multiplicação. Quando Davi entendeu isso, por que a gente lendo a história de Davi, até quando ele esquece, de buscar a direção do Senhor e a vida dele desanda? Mas enquanto Davi estava ali, prestando atenção no Senhor, a vida de Davi foi caminhando assim de uma maneira que é só milagre na vida dele. Não sei qual é o sonho que você tem, o que você almeja. Não sei o que Deus te prometeu. Não sei aonde você quer chegar. Mas eu posso te garantir uma coisa. Para você chegar aonde você quer, você precisa cuidar do lugar que você está e se preparar para chegar lá. Não existe resultado diferente fazendo as mesmas coisas. É uma palavrinha, é uma frase clichê, mas que faz todo sentido. Não adianta querer colher frutos diferentes se você plantar as mesmas sementes. Se você só reclama, não vai chegar em lugar nenhum. É um ciclo, a reclamação é um ciclo vicioso. Já o contentamento não. A gratidão ela gera o contentamento ele gera a multiplicação. Quando você é grato por aquilo que Deus já te deu, você se contenta com aquilo em Deus e aquilo vai gerando uma multiplicação que você fala, já cheguei? E aí? Deus já cumpriu? Eu tenho visto isso na minha vida. Orações respondidas que foram feitas há tempos atrás, que eu já até esqueci, e Deus começa a responder e de repente eu falo, que engraçado que eu orei por isso. Eu tenho a mania de escrever algumas orações. E de tempo em tempo eu vou lá dar uma olhada.
e coisas que Deus já respondeu, que eu nem tinha lembrado, nem lembrava mais. Mas quando eu parei de focar naquilo que faltava e comecei a olhar para o que Deus já tinha me dado, muita coisa melhorou, muita coisa mudou. Então, que a história de Lia e Raquel nos traga esse ensinamento de não fazer o que elas fizeram, porque elas tinham tudo para dar certo. A família de Jacó tinha tudo para ser uma família muito abençoada. Foi uma descendência abençoada, sim, porque eles tinham uma promessa de Deus. E Deus precisava, através deles, gerar um povo que servisse de modelo para as nações. Ainda que esse povo falhou muitas vezes. Mas Jesus precisava vir de um povo, de uma cultura diferente, de um modo de vida separado. E aí se cumpriu o que Deus falou. Mas a responsabilidade de cada um, a consequência, Deus deixou que cada um sofresse a consequência de suas escolhas. Então Lia e Raquel tinham tudo para ter uma vida muito abençoada, ainda mais do que elas tiveram. E aí quando você lê o final da história, Raquel morre amaldiçoando o filho, morre amargurada, uma mulher que foi tão amada pelo seu marido, mas não fez a diferença para ela, porque ela queria ser mãe. Lia tinha tantos filhos, mas os seus filhos, seguindo o seu exemplo, também não eram contentes. E por aí vai. Então que venhamos aprender e fazer diferente do que elas fizeram. Que venhamos aprender com Davi e dizer assim: se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Ainda que eu não estou vendo agora, mas Ele me prometeu, Ele vai fazer. E o que Ele já está fazendo, eu agradeço por isso. Você agradece ao Senhor quando você acorda de manhã? Agradece por ter acordado, por estar respirando. Gente, como nós aprendemos a valorizar até respirar nesses últimos dias? Até o fato de respirar, que é uma coisa tão, às vezes até passa desapercebido. A gente não fica prestando atenção quando a gente está respirando. Mas a gente aprendeu a dar valor até o ar que nós enchemos o nosso pulmão. Então que nós venhamos agradecer a Deus. Agradecer. Aprende a agradecer ao Senhor até pelas roupas que você veste. Talvez não é aquela que você queria, mas aprende a agradecer ao Senhor. Aprende a agradecer por Ele ter te dado pernas para andar, boca para falar, ouvido. Essa semana, fazer uma visita para uma senhora que ela perdeu uma visão, está quase perdendo a outra. E ela falava do quão difícil é acostumar com uma visão só. Quando ela perdeu uma, a outra ainda estava melhorzinha e vai piorando cada vez mais. E ela vai fazer uma cirurgia que o médico não deu garantias e disse que ela pode sair de lá enxergando muito bem, dessa que ainda enxerga, porque a outra não tem jeito mais. Ela pode sair de lá enxergando ou pode sair de lá totalmente cega. Coisa tão simples que a gente não dá valor muitas vezes. Fato de enxergar. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa deficiente ela é incompleta. Só estou dizendo que a gente não dá valor ao que a gente tem. Que são coisas que para nós é tão simples e que a gente reclama. E reclama. Ah, mas o dinheiro está dando para nada. E vai continuar não dando para nada enquanto você não parar de reclamar. E falar assim: Deus, obrigado. Obrigado por esse dinheiro que está aqui. Irmãos, o meu marido mesmo ontem testificou
chegou isso? Ele estava contando para uma pessoa, conversando, e falou assim: olha, a minha esposa, ela faz milagre com dinheiro. Eu não faço milagre, quem faz é Jesus. Sabe por quê? Antes de eu sair para ir no sacolão, na sua, qualquer lugar, eu falo: Jesus, eu tenho esse aqui, eu preciso comprar isso aqui. Me leva no lugar certo, me direciona e eu compro aquilo que eu preciso, irmãos. Claro, eu não esbanjo. Eu peço a Deus todo dia. Deus me dá sabedoria. Eu agradeço a Deus pelo